continuidade ao estudo, né, nosso estudo sobre o Código de Ética Médico, particularmente a Resolução 2232 de 2019, né, que trata da questão da recusa terapêutica por parte do paciente, né. Então, essa resolução é bem interessante nessas questões que envolvem a autonomia do médico, a autonomia do paciente, onde está o limite de cada uma. Então, essa resolução médica, ela veio trazer essas considerações em torno da autonomia tanto do médico quanto do paciente. E estabelece essa possibilidade de um paciente maior, capaz, poder exercer o seu direito da recusa terapêutica, que é o direito que tem um paciente de não ser submeter a determinados tratamentos que ele não queira. Né? Então, ele pode fazer, né, tem esse direito a uma recusa terapêutica. Inclusive, o próprio Código de Ética fala que o médico deve respeitar a tomada de decisão por parte do teu paciente, né, salvo nas situações de iminente risco de vida, né? Então, nas situações de iminente risco de vida, o médico pode fazer todos os procedimentos que sejam para o melhor interesse do paciente, mesmo que haja essa recusa terapêutica, né? Essa resolução traz uma importante situação quando se fala de recusa terapêutica, quando se trata de menores e de idosos que não estejam no pleno exercício de suas faculdades mentais, porque no caso eles necessitam de representantes, né? São representados por outras pessoas. Então pode ser que os pais de um menor não queiram determinado tratamento, que é importante para a saúde do seu filho, desse menor. Então, diante dessas situações, pode e deve o médico não aceitar recusa terapêutica, dissolver, né, fazer todos os tratamentos adequados que forem necessários para cuidar desse menor. E é importante que você, médico, quando não aceitar essa recusa terapêutica, fazer constar isso no prontuário médico, informar as razões porque houve a não aceitação da recusa terapêutica e havendo forte resistência por parte dos representantes legais do menor ou desses indivíduos incapazes de tomar decisões porque não estão no pleno exercício de suas faculdades mentais, você deve comunicar que não está aceitando a recusa terapêutica, né, quando houver essa forte objeção, comunicar aos órgãos competentes, como Ministério Público, Conselho Tutelar, informe, além de constar no prontuário médico, claro, que você não está aceitando a recusa terapêutica nessas duas situações, do menor e o adulto incapaz, e ainda comunicar ao diretor técnico, se você estiver numa instituição de direito público e privado, e se você for no seu consultório médico, atendimento, constar no prontuário, e se você achar conveniente, comunique também ao seu Conselho Regional de Medicina. Agora, essa resolução 2232 também, ele traz a possibilidade do médico não aceitar recusa terapêutica. Aí eu entendo que engloba todas essas situações, ainda que seja adulto capaz, não só o menor e o adulto incapaz, mas também para o adulto capaz, eu interpretei assim esse artigo 3º da resolução, que estabelece que ele pode também recusar ele pode não aceitar essa recusa terapêutica quando for configurado o abuso de direito. E a própria resolução descreve quais são esses abusos de direito. É o caso de essa recusa trazer prejuízos para terceiro e se tratar de recusa terapêutica de tratamento de doenças que possam ter uma grande contaminação, colocar em risco a segurança da população. Então, havendo essa situação de abuso de direito, e nesse caso, volto a dizer, englobando todas as situações, sendo paciente capaz, seja qual for a situação, ele poderá também não aceitar essa recusa terapêutica. Então, a própria resolução, quando ela fala que o adulto pode ele ter esse direito a uma recusa terapêutica, ele fala sobretudo em tratamentos eletivos, tá? Essa situação em tratamento eletivo. Porque nas situações de urgência e emergência que configuram iminente risco de vida, o médico pode adotar todos os procedimentos cientificamente comprovados que sejam eficientes para resolver a situação do paciente, mesmo que haja recusa terapêutica. Então, porque é caso de iminente risco de vida, falta dizer, então o médico pode atuar mesmo que haja recusa terapêutica. E a outra situação, quando envolve também adulto capaz, é aquela situação do abuso de direito.
Então é isso, resumidamente, que essa resolução 2232 de 2019 traz. Né? Agora é importante destacar que houve uma resolução anterior do Conselho Federal de Medicina que trouxe a questão da diretiva antecipada de vontade, que é o testamento vital, né? Que o paciente deixa um documento escrito que em situação de estado de terminalidade de vida, que ele não tiver um estado vegetativo, que ele não tiver condições de manifestar sua vontade, ele informa quais são os procedimentos médicos que ele não quer submeter. Na verdade, é uma recusa terapêutica, né? E com essa resolução 2232 de 2019, como é que fica essa anterior resolução do Conselho Federal de Medicina que trata da diretiva antecipada de vontade? O médico também ele pode não aceitar a diretiva de antecipada de vontade. Na própria resolução consta que o médico pode não aceitar a diretiva antecipada de vontade, desde que ela esteja contrária aos ditames do Conselho de Ética Médica. Então, não há que se dizer que essa nova resolução, a 2232 de 2019, veio revogar a resolução anterior do Conselho Federal de Medicina que tratou da diretiva antecipada de vontade. Trata-se também a diretiva de uma recusa terapêutica em paciente em estado terminal que ele deixa estabelecido quais os tratamentos que ele não quer submetido. Mas ainda assim, eu entendo que lá consta expressamente que o médico pode não aceitar a diretiva antecipada de vontade se ele entender que está contrário aos ditames do Código de Ética e do Código de Ética Médico, né? E assim, situações também de urgência e emergência, configurando iminente risco de vida, mesmo que haja a diretiva antecipada, o médico, sendo uma situação de emergência, eu entendo também que ele poderá praticar os atos que forem necessários, mesmo vendo uma recusa terapêutica. Então, essas são as principais considerações a serem feitas em relação a essa resolução 2232 de 2019, né? A própria resolução, ela define, né? Ela traz a definição do que é recusa terapêutica, dizendo que a recusa terapêutica, nos termos da legislação vigente, e na forma desta resolução, um direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que o médico deve informar o paciente os riscos e as consequências previsíveis de sua decisão. Essa recusa terapêutica, deve ser feita de forma escrita e formal, né? E que conste lá que o médico deu todas as informações das consequências que o paciente pode sofrer em função dessa recusa terapêutica. O artigo 2º dessa resolução estabelece que é assegurado ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente no momento da decisão, o direito de recusa à terapêutica proposta em tratamento eletivo, de acordo com a legislação vigente. O médico, diante da recusa terapêutica do paciente, pode propor o tratamento quando disponível. Aí depois vem a tratativa em relação aos pacientes menores e incapazes, que eu já falei que nesse caso eles precisam de uma representação. Então, nesse caso, em situações de risco relevante à saúde, né? Eu não entendo aqui como um iminente risco de vida, mas que seja as situações de risco relevante à saúde, como se trata de menor incapaz e que eles precisariam de autorização dos representantes legais ou dos seus assistentes, essa resolução visou proteger esses indivíduos que, em situação de relevante risco à saúde, que não é iminente risco de vida, que aqui está falando, possa o médico decidir, porque não é ele necessariamente que está tomando a decisão nessas situações, né? O que se prevê é que é o representante legal que toma decisões e às vezes está tomando decisões que não é no melhor interesse desse paciente. Então, por isso que até se fixou, eu entendo que foi fixada essa possibilidade do médico ter a recusa, não obedecer a recusa terapêutica quando o paciente é menor ou é adulto incapaz, porque eles precisam ser representados ou assistidos pelo seu representante legal. Então é importante, mais uma vez, você salvar que o médico conste no prontuário e informe ao diretor médico que ele está recusando, que ele não está observando essa recusa terapêutica. E eu entendo que aplica-se a todas as situações, paciente capaz, incapaz, paciente menor, que a recusa aplica-se esse artigo aqui que eu vou falar para vocês. A recusa terapêutica não deve ser aceita pelo médico quando caracterizar abuso de direito. E assim diz, caracteriza abuso de direito. A recusa terapêutica que coloca em risco a saúde de terceiros
E a recusa terapêutica ao tratamento de doença transmissível ou de qualquer outra condição semelhante que expõe a população a risco de contaminação. Então, nessas situações, sendo o paciente capaz, sendo o paciente incapaz, sendo o paciente menor, ele pode recusar, porque configuraria abuso de direito. E eu quero fechar aqui com o artigo 11, que fala que em situações de urgência e emergência, que caracteriza iminente perigo de vida, o médico deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, independentemente de recusa terapêutica. Então, é essas exposições que eu queria trazer, que é algo bem novo, né? Que ainda pode vir muitas discussões em relação a isso, mas que eu achei bastante pertinente trazer para vocês essa análise para que vocês possam entender o que é que está tendo aí de novo nessas questões do Conselho Regional de Medicina. Fechando nossos estudos, ainda tem outros temas relevantes que a gente aborda no nosso material e que dizem respeito à atuação do médico, né? Eu quero destacar uma importante situação que o médico, entre os seus direitos fundamentais, né, está o fato de que o médico deve recusar, e eu gosto de trazer isso aqui, que é direito dos médicos, está previsto no inciso 4, no inciso 5, nos direitos do médico, que o médico, você profissional de saúde, se estiver trabalhando em instituições públicas ou privadas que não tenham condições adequadas à sua saúde e à do paciente, comunique esse fato de imediato à direção técnica do hospital, ao Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, se você entender também a delegacia, para você se respaldar. Porque depois, se você está sem condições de trabalho e acontece alguma situação que cause dano ao paciente, ele pode alegar um erro médico. E você vai demonstrar a reserva do possível, que você atuou dentro das condições que você podia. E uma vez você tenha sinalizado, constando formando para o diretor técnico, para os órgãos competentes, a falta de condição de trabalho, você vai estar respaldado e vai poder se defender eventual ação que seja proposta por um paciente que você atendeu nessa instituição sem condições de trabalho. Você vai deixar escrito, ó, já tinha informado que não tinha condições de trabalho e eu trabalhei dentro da reserva do possível, do que eu tinha condições de atuar, tá? E ainda o inciso 5 desse direito dos médicos diz que é direito do médico suspender suas atividades individualmente ou coletivamente quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não remunerar digna e justamente profissional. Ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina. E o inciso 4 fala, é direito do médico recusar-se a exercer sua profissão, instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde a do paciente, bem como os demais profissionais. Nesse caso, comunique com justificativa, com maior brevidade, sua decisão ao diretor técnico, Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e comissão ética da instituição, caso haja. Então, se precavenha, né? Venha se precaver dessa situação e quando não tiver condições dignas de trabalho, deixe relatado isso para você não resolver, né, não ter que responder futuramente por eventuais demandas que venham alegar que você, porque você não tinha condições de trabalho, responda por erro médico, né? Então é importante fazer essas observações. Outros aspectos que vocês têm aí de temas relevantes é a questão que você não pode dando um diagnóstico mais complexo do que efetivamente ele é do paciente. Você não pode deixar de prestar ao médico que te sucede no plantão as informações, né, aquela chamada passagem, né, do plantão para o outro médico. Você tem que prestar todas as informações a esse médico plantonístico que vai te substituir. Como é vedado também você deixar de assumir a responsabilidade sobre procedimentos médicos que você indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido ao paciente. Então, você tem que se assumir. A sua atuação ela é personalíssima, tá? Então, você tem que assumir. Também é vedado ao médico assumir responsabilidade por ato médico que não praticou, do qual não participou. Às vezes você vai constar lá, isso pode ser uma falsidade, né?
você atestar algo que você não fez. É a questão da falsidade do atestado médico, entendeu? Então também é vedado. É vedado também ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. É questão de greve. Então, em situações de emergência e urgência, você deve atender o paciente. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer, que eu achei importante trazer para vocês aqui, sobre as questões da ética médica, né? Do atuar ético do médico. Claro que o Código de Ética tem uma série de outros artigos, mas eu quis trazer os pontos que talvez estejam mais presentes no dia a dia do seu atuar como médico. Lembre que o Código de Ética Médica é o livrinho de cabeceira de você profissional da saúde, de você médico, né? Então, leia o seu código de ética, compreenda, veja os aspectos éticos do seu atuar, tá bom? Até o nosso próximo encontro.